Vamos então resolver a parte número 5 da fichas de consolidação diagnóstica. Esta ficha tem duas perguntas, a 14 e a 15. Vamos então começar pela primeira. A primeira pergunta diz-nos o seguinte, a pergunta 14. Pinta de amarelo na grelha os números de 2 em 2 até 100, começando no número 2. Pôs o vídeo para resolveres a questão e depois eu mostro a solução. Vamos então ver. Quando nos falam para contar 2 em 2, devemos nos lembrar automaticamente de quê? Da tabuada dos 2, não é assim? Isto porquê? Porque a tabuada dos 2, se tu reparares, é contar 2 em 2. 2 vezes 1 é 2, não é assim? 2 vezes 2 são 4. 2 vezes 3 são 6. 2 vezes 4 são 8. 2 vezes 5 são 10. 2 vezes 6 são 12. 2 vezes 7 são 14. 2 vezes 8 são 16. 2 vezes 9 são 18. E 2 vezes 10 são 20. Portanto, e a partir daqui continuamos. 2 vezes 11 são 22, não é assim? Depois, 2 vezes 12 são 24, e por aí adiante. 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100. 100 é 2 vezes 50, não é assim? Como tu vês, contar 2 em 2 é recorrermos à tabuada dos 2, não é assim? A primeira pergunta desta questão, o que é que nos diz? Acabaste de pintar os números pares até 100, são os que estão aqui pintados de amarelo. Os algarismos das unidades dos números pares são o 0, terminam em 0, temos aqui o 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e 100. Se reparares, o algarismo das unidades é o 0. Depois temos esta coluna que são os números pares cujo algarismo das unidades é o 2. É o caso do 2, o 12, o 22, o 32, o 42, o 52, o 62, o 72, o 82 e o 92. Depois temos os números pares que terminam em 4, 4, 14, 24, por aí adiante até 94. Depois os números pares que terminam em 6, 6, 16, 26, por aí adiante até 96. E os números pares que terminam em 8, que é o 8, 18, 28, por aí adiante até o 98. Isto que nós estamos a tratar dos números até 100, não é? Porque os números são infinitos, não param, não é? A seguir ao 100 temos o 102, o 104, por aí adiante. Entendeste? A segunda pergunta, o que é que nos diz sobre esta questão? Os números do quadro que não pintaste são os números ímpares. São as colunas que estão a branco, não é assim? Os algarismos das unidades dos números ímpares são... Temos então o 1, o 11, o 21, o 31, o 41, o 51, o 61, o 71, o 81 e o 91. A seguir, o que é que nós temos? Temos esta coluna dos números ímpares cujo algarismo das unidades é o 3. É o 3, o 13, o 23, por aí dentro até o 93. Depois temos os números ímpares cujo algarismo das unidades é o 5, isto é, termina em 5, é o 5, o 15, o 25, o 35, por aí dentro até o 95. Depois temos os números ímpares que terminam em 7, 7, 17, 27, 37, por aí dentro até o 97. E finalmente temos os números ímpares que terminam em 9, 9, 19, 29, 39, por aí dentro até o 99. Portanto, nós sabemos que qualquer número que termina em 1, 3, 5, 7 e 9, isto é, cujo algarismo das unidades é um destes números, é um número ímpar. Do mesmo modo, os números que terminam em 0, 2, 4, 6 ou 8 já sabemos que são números pares. Correto? Portanto, resumindo, o que é que nós temos? Temos como números pares os números que estão pintados nestas colunas em amarelo e que terminam em 0, 2, 4, 6 ou 8. Isto é, o algarismo das unidades é o 0, o 2, o 4, 6 ou 8. E temos os números ímpares, que são os que estão nas colunas a branco, que terminam em 1, 3, 5, 7 e 9, não é? Vamos então à pergunta número 15, que diz o seguinte: escreve os números pares compreendidos entre 120 e 140. E depois temos outra questão: escreve os números ímpares compreendidos entre 241 e 261. Portanto, pôs o vídeo para resolveres a questão e depois eu mostro a solução. Não te esqueças de recordar o conceito de número par e o conceito de número ímpar, não é?
Os números pares terminam em 0, 2, 4, 6 ou 8 e os números ímpares terminam em 1, 3, 5, 7 ou 9. Vamos então ver. Como se sabes, os números pares são números em que o algarismo das unidades é o 0, 2, 4, 6 ou 8. Nós temos aqui um intervalo de 120 a 140. Portanto, se nós somarmos uma unidade ao 120, que número é que nós vamos obter? Não vamos obter um número par, como é evidente, vamos obter um número ímpar. Contudo, adicionar a 120 o número 2, vamos obter neste caso o número par, mas nem sempre isso acontece. É preciso ter atenção a estas questões aqui. Vamos então ver. Se adicionarmos 1 a um número, o que vamos obter pode ser um número par ou um número ímpar. Se adicionarmos 1 ao número par, que é o caso do nosso exemplo aqui, vamos obter o quê? Vamos obter um número ímpar, certo? Mas se adicionarmos 1 ao número ímpar, por exemplo, 241, se adicionarmos o número 1, vamos obter um número par. Do mesmo modo, se adicionarmos 2 a um número, o que vamos obter pode ser um número par ou um número ímpar. Se adicionarmos 2 a um número par, no caso concreto do nosso exemplo, 120 mais 2, vamos obter 122. Mas se adicionarmos 2 a um número ímpar, por exemplo, 241 mais 2, vamos obter um número ímpar. Não é? Portanto, é preciso terem atenção a isto. Dito isto, o que é que nós podemos concluir? Podemos concluir que quando adicionamos 2, não é, a um número, se o número a qual adicionamos 2 é par, o resultado dessa adição vai ser par. Se o número relativamente ao qual nós adicionamos 2 é ímpar, o resultado que nós vamos obter é ímpar. Porque entre dois números pares há sempre um número ímpar e entre dois números ímpares há sempre um número par. Por isso é que temos que dar um salto de 2 para passar de um par a um par ou de um ímpar a um ímpar. Entendeste? Neste caso temos 120 mais 2 dá 122, que é o número par. Depois temos 122 mais 2 dá 124, que é o número par. Depois 124 mais 2 dá 126, que também é o número par. Depois temos 126 mais 2 dá 128, que é o número par. Depois temos 128 mais 2 dá 130, que é o número par. Depois 130 mais 2 dá 132, que é o número par. 132 mais 2 dá 134, que é o número par. 134 mais 2 dá 136, que é o número par. E 136 mais 2 dá 138, que é o número par. E o 138 mais 2 dá 140, que é o número par. Já lá estava escrito. Como tu vês, os números pares vão terminando em 0, 2, 4, 6, 8. À medida que vão aumentando, repara, a sequência é 0, 2, 4, 6, 8. Depois repete a sequência 0, 2, 4, 6, 8. E depois vai repetindo indefinidamente esta sequência de números 0, 2, 4, 6, 8. Se estivermos a tratar de uma sequência de números pares, não é? A sequência do algarismo das unidades é sempre esta, 0, 2, 4, 6, 8. Certo? A segunda questão. Escreve os números ímpares compreendidos entre 241 e 261. Não te esqueças que os números ímpares são números que terminam em 1, 3, 5, 7 ou 9, ou seja, o algarismo das unidades é o 1, 3, o 5, o 7 ou o 9. Se somarmos 240 a 241 uma unidade, nós vamos obter 242, que é um número par. Portanto, não é o que nós queremos números ímpares. Aqui temos que ter atenção ao que nós dissemos anteriormente. Portanto, se nós queremos obter um número ímpar e estamos a partir de um número ímpar, nós temos que adicionar 2. Não é certo? Porque entre dois números ímpares existe um par. Por isso é que nós, para passarmos do 241 a 243, que é o número ímpar a seguir, nós não podemos adicionar 1, mas temos que adicionar 2, que é para poder saltar o par que está no meio, que é o 242. Entendeste? Então temos que adicionar 2 em 2. 241 mais 2 dá 243, é um número ímpar. Depois, se somarmos mais 2, vamos obter outro número ímpar, o 245. Depois, mais 2 dá 245 mais 2 dá 247, que é um número ímpar. Depois, 247 mais 2 dá 249, que é um número ímpar. 249 mais 2 dá 251, que é um número ímpar. 251 mais 2 dá 253, que é um número ímpar. 253 mais 2 dá 255, que é um número ímpar. 255 mais 2 dá 257, que é um número ímpar. E 257 mais 2 dá 259, que é um número ímpar. Já lá temos o 261, que é 259 mais 2. Como tu vês, os números ímpares terminam em 1, 3, 5, 7 ou 9. Repara a sequência a repetir-se. 1, 3, 5, 7 ou 9 e 1, 3, 5 para aí adiante. Isto repete-se indefinidamente. Os números não terminam, não é assim?
Temos então 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7, 9 e por aí adiante. Compreendeste? Portanto, resumindo, os números pares são os números que terminam em 0, 2, 4, 6 ou 8, ou seja, o logaritmo das unidades é 0, 2, 4, 6 ou 8. Portanto, é o 122, o 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136 e 138. E na pergunta seguinte temos os números ímpares entre 241 e 261. Temos o 243, o 245, o 247, o 249, o 251, o 253, o 255, o 257, o 259 e o 261, já lá estava. Portanto, os números ímpares são números cujo logaritmo das unidades é 1, 3, 5, 7 ou 9. Repara a sequência: 1, 3, 5, 7 ou 9, 1, 3, 5, 7 ou 9. Os números pares 0, 2, 4, 6 ou 8, 0, 2, 4, 6 ou 8 e por aí adiante. Certo?